Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para apresentar as devolutivas da semana 2, das questões da semana 2 e comentar as questões da semana 3. Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Venham comigo. Questão número 1. Identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, o texto que nós vimos na semana 2 foi o texto compensação e a resposta para essa questão é: o tema principal tratado no texto é o desejo do narrador de viver uma realidade diferente que o compensasse pelas situações ruins já vividas. Número 2. Perguntava a respeito das variedades linguísticas utilizadas pela autora. Então, a autora utiliza nesse texto duas variedades linguísticas, a não padrão e a padrão. A primeira se faz presente no uso recorrente da expressão hoje eu queria. Esse verbo empregado no pretérito imperfeito expressa uma ação que se repete no passado, mas no caso desse texto aponta um desejo e, portanto, foi utilizado de modo coloquial, expressando hipótese. Percebe-se que esse uso ocorre quando ela trata de elementos concretos do cotidiano, mais gerais, muitas vezes no plural, como no caso de livros. Quando ela individualiza esses elementos, quando ela passa a tratar também sobre elementos subjetivos, ela utiliza o verbo quereria e outros elementos da linguagem culta. Dessa forma, ela compara o mundo real com a variedade não padrão e o mundo idealizado, aquele que ela sonha, com a variedade padrão. Letra B da número 2. Grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Então, todas as preposições aqui estão em vermelho, Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica e integral, do nascimento à morte. Muito breve, sem borboleta de abelha de permelho, nem abelha de permeio. Uma experiência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Número 3. Observe os textos 1 e 2. Então, vocês vão observar que é o mesmo texto, só que foram trocadas as preposições. E está perguntando se essa mudança de preposições também modifica o sentido do texto. Então, nós temos a seguinte resposta. Ao mudar as preposições nos trechos acima, os sentidos também são modificados. No primeiro trecho, o eu poético gostaria de viver aquela realidade, enquanto no segundo, ele demonstra oposição, desejando estar avesso a essa realidade. Então, pessoal, essas foram as questões da semana 2. Agora nós vamos passar a ver as questões da semana 3. Venham comigo. Então, aqui na semana 3, nós vamos revisar o texto narrativo, que é aquele que tem o objetivo de contar, narrar algo, e existem 5 elementos essenciais que devem fazer parte dos textos narrativos, que são eles: o enredo, que é o conjunto de fatos da história; os personagens são aqueles que fazem parte da história; o tempo, que é a marcação temporal da história; o espaço, que são os lugares, os cenários em que a história se desenvolve; e o narrador, que é aquele que conta a história. Além disso, precisamos nos atentar nas características de um gênero narrativo importante, que é a crônica. Então, a crônica é um gênero narrativo, e é normalmente escrito em textos curtos e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples, narrando situações do cotidiano. Então, é feito aí um recorte da realidade. Usa poucos personagens, às vezes nenhum, e pode ter um humor crítico, irônico e sarcástico. É importante falar que a crônica tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações. Na sequência, nós vamos ter uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, Nessa crônica, gente, nós temos uma barata que se transforma no ser humano. Então, ela vive várias situações após esse primeiro fato e no final ela se transforma novamente numa barata.
Então vejamos aqui a questão número 1. O gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Quais são os 5 elementos narrativos do texto? Então, são aqueles 5 elementos que nós comentamos aqui em cima, tá, pessoal? Nós vamos ter os personagens, né? Quem são os personagens? Vocês vão citar. Nós vamos ter o tempo. Se ele for bem marcado, está dizendo dia, mês, ano, semana, o dia da semana que está acontecendo, ele vai ser um tempo determinado. Caso contrário, ele vai ser um tempo indeterminado. O espaço, né? Onde ocorre os fatos, né? Vocês vão citar os espaços em que os fatos ocorrem. E o foco narrativo, se ele é escrito em primeira ou terceira pessoa. E nós temos também o enredo, né? Que é o conjunto dos fatos da história. Nesse caso, vocês vão citar apenas o fato que deu origem aos demais, que é o fato de a barata se transformar em ser humano. Número 2. Cite as características do gênero crônica presente no texto lido. Então, nós vimos aí, né? É um texto curto, apresenta poucos personagens, ele é narrado em terceira pessoa, uma linguagem simples, final surpreendente e trata sobre assuntos do cotidiano. Ele faz um recorte da realidade, né? No caso aqui, gente, nós podemos falar que é uma realidade inverossímil, né? Porque seria impossível uma barata se transformar no ser humano, né? Então aí é uma coisa inverossímil, não tinha possibilidade de acontecer na realidade. Número 3. A voz textual, tipos de narrador, pode ser classificada em 3 categorias, sendo ela narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite com um trecho que comprove sua resposta. Então, a primeira coisa que vocês vão verificar é se ele conta em primeira ou terceira pessoa. Se ele conta em primeira pessoa, ele vai ser um narrador personagem, ou seja, se ele está participando da história, se ele está vivendo junto com o personagem a história, ele é narrador personagem. E ele pode ser também narrador observador, quando ele apenas conta os fatos que ocorreram com uma terceira pessoa. E também nós temos o narrador onisciente, que ele também conta em terceira pessoa, mas ele sabe o que se passa na cabeça, né, do personagem. Então aí, se ele souber o que se passa na cabeça do personagem, se ele conhecer os sentimentos do personagem, aí nós vamos ter aí um narrador onisciente. Então vocês vão responder, né, e citar um trecho que comprove a sua resposta. Número 4. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre após isso acontecer. Por que a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente? Aí vocês vão levantar hipóteses, né? Quando ela passa a ser humano, a primeira coisa que acontece com ela é que ela começa a pensar. E foi aí que ela foi construindo a sua vida. E no final, quando ela volta a ser barata, esse pensamento interrompe. Então, seria isso, né, que faria com que a tornasse feliz? Será que o fato de não pensar a deixaria feliz? Então, vocês vão responder a questão pensando nisso. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima semana eu trago as evolutivas dessas questões da semana 3 e vou comentar as questões da semana 4. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.